Questão número 4. Cuidado que a questão número 4 envolve duas perguntas, né? Uma sem a resistência do ar e a outra com a resistência do ar. Então, primeiro, ó, uma pena e uma bola de boliche são abandonados no mesmo tempo, da mesma altura, desprezando a resistência do ar. Né? Qual a teoria que a gente escreve? A mesma lá da questão número 1. Qual foi a resposta? Lá, dois corpos em queda livre, ao serem lançados da mesma altura, lá, mesma altura, em um ambiente que despreza a resistência do ar, ó, desprezando a resistência do ar, como no vácuo, chegam ao mesmo tempo. Vamos lembrar, né? Olha lá, ó. No vácuo, a pedra e a pena, como retira o ar, então não tem resistência do ar, elas chegam junto quando abandonado, olha lá, da mesma altura, em um ambiente que pode desconsiderar a resistência do ar, ou desprezando a resistência do ar, como no vácuo, chega ao mesmo tempo no chão ou no solo. Foi o que aconteceu na questão número 1. Então, no vácuo, uma moeda e uma pena caem igualmente lado a lado. Por quê? Dois corpos em queda livre, ao serem lançados de uma mesma altura em um ambiente que podemos desconsiderar a resistência do ar, como no vácuo, chegam ao mesmo tempo no Sol. Então, não pode esquecer de escrever essa informação. Então, a questão número 4, a primeira pergunta, ele está falando, né? Uma pena e uma bola de boliche são abandonadas ao mesmo tempo, da mesma altura. Sem a resistência do ar, elas chegam juntas, né? São dois corpos em queda livre, ao serem lançados de uma mesma altura em um ambiente, desconsiderando a resistência do ar, como no vácuo, chegam ao solo no mesmo tempo, porque desprezou a resistência do ar. Agora, a segunda pergunta, ó, se considerarmos a resistência do ar, aí a bola de boliche, né, ela cai primeiro. O tempo de queda dela vai ser menor. Ela chega primeiro. Então, um corpo com maior densidade, a resistência, a resistência do ar sobre esse corpo com maior densidade, ela é menor. Então, ele chega primeiro. Então, cuidado que a questão 4 você tem que desenvolver com são duas respostas. Uma, desprezando a resistência do ar, né, no vácuo, os corpos caem lado a lado, chegam junto. Agora, a segunda, ele pede para considerar a resistência do ar. Aí o corpo mais denso, a resistência do ar é menor, o tempo de queda é menor e ele chega primeiro. Tranquilo na questão número 4, pessoal? A questão 5, bem tranquilinha também, ó. Qual a aceleração da pedra atirada diretamente para cima ao atingir o topo da trajetória? Na altura máxima, que é o topo, a aceleração nós vimos que ela é constante, né? E igual a g. Então, não pode esquecer, né? Corpos lançados próximo à superfície da Terra, a aceleração é constante. Então, vamos fazer o simulador para mostrar que o vetor da aceleração é constante na subida e na descida. Vamos para o simulador aqui, né? Vamos lá, ó. A aceleração é o vetor em amarelo, certo? Vamos ver que o vetor em amarelo, vamos colocar câmera lenta. Então, ó, aceleração aqui, vetor de aceleração, essa aqui é amarela. A aceleração é a gravidade, ela é sempre vertical e para baixo. Sempre do mesmo tamanho. Vou colocar a velocidade de 20. Olha lá, tá vendo que a gravidade, ó, sempre vertical e para baixo, constante, tá vendo? Então tem vetor velocidade, vetor força. Vou tirar aqui, vetor força. Ó, então a gravidade, ó, o tamanho da gravidade é sempre o mesmo, ó, certo? Então, novamente, ó, a aceleração da gravidade
Na subida e na descida, o tamanho do vetor que está aqui, a setinha preta, não vai mudar de tamanho, né? Olha lá, sempre vertical e para baixo. E não muda o valor, tá vendo? Atingiu a altura máxima, a velocidade final é zero. Vamos colocar o vetor velocidade, você vai ver que a setinha verde, lá em cima, vai ser zero. Olha lá, ó. Diminuiu até zero, depois aumenta. Então, a setinha V da velocidade, lá na altura máxima, ela anula. Ah, então, vai subindo a velocidade, que é o vetor verde, vai diminuindo até zero, depois aumenta na descida. Então, o que acontece com o vetor velocidade? Na subida, diminui até zero, e na descida, o vetor velocidade, que é a setinha verde, aumenta. Então, não confunda vetor velocidade com vetor aceleração. O vetor velocidade, na subida, diminui até zero, na descida, aumenta. Olha lá. Na subida, o vetor verdinho diminui até zero, e na descida, o vetor velocidade aumenta. Agora, e o vetor força? Que é a setinha preta, a gravidade vai ficar constante. Então, o vetor gravidade, que atua no corpo na subida, não vai aumentar e nem diminuir, vai ficar sempre constante. Vamos ver. Olha lá. A gravidade é sempre vertical e para baixo. Ó. Sempre constante. Então, novamente, câmera lenta, né? Então, a gravidade ó, não aumenta e nem diminui. Ela é sempre constante, vertical e para baixo. Vou aumentar um pouco a velocidade. 23. Para subir mais, né? Tá vendo que o vetor gravidade, mesmo aumentando a velocidade, continua o mesmo, pessoal? Novamente. Então, a velocidade eu aumentei para 23. Ó. Veja bem que o vetor gravidade é sempre vertical para baixo, na altura máxima, né, a gravidade é constante. O tamanho do vetor gravidade não muda. Mas e o vetor velocidade? Diminui até zero, vamos lembrar? Então, o vetor velocidade, que é o vetor verdinho, vai diminuir até zero na altura máxima, depois vai aumentar. Então, ó, o vetor velocidade na subida diminui até zero, na descida aumenta. Mas o vetor gravidade, que é o vetorzinho em preto, permanece constante. Olha lá. Então, o vetor velocidade diminui olha lá, até zero, depois aumenta. E o vetor aceleração, que é a gravidade, sempre vertical para baixo, do mesmo tamanho, ou seja, constante. Na Terra, a gente arredonda para 10. Então, o vetor aceleração, que é o vetor pretinho, né? Vai ficar sempre do mesmo tamanho, vertical e para baixo, provando que realmente a aceleração é constante. Olha lá, tá vendo? O vetor aceleração, olha lá, não aumentou nem diminuiu. Ó. A setinha vertical, que é a gravidade, sempre vertical para baixo. Então, por isso que os corpos, quando você lança verticalmente para cima, não vai para o espaço, né, pessoal? Por que não vai para o espaço? Porque a Terra cria o campo gravitacional sempre vertical e para baixo. Vamos fazer novamente. Olha, veja bem, se eu diminuir a velocidade para 15, a altura atingida vai ser menor. Né? Mas a gravidade sempre constante. Como que é a gravidade mesmo? Sempre vertical e para baixo. Constante. E a velocidade, pessoal?
que acontece com a velocidade? Diminui até zero. A velocidade, que é o vetor verde, diminui até zero na altura máxima, depois ela aumenta na descida, né? A velocidade, ó, diminui, depois aumenta. E o vetor gravidade sempre constante. Então, de novo, na subida, a velocidade, ó, diminui na altura máxima até zero, no topo é zero, depois ela desce, aumentando a velocidade. Então, na subida, a velocidade diminui até zero e na descida ela aumenta. E a gravidade, que é o vetor em preto, permanece constante. Olha lá. A gravidade vertical para baixo permanece constante. Aumentar a velocidade para 20, né? Ah, tá vendo? Gravidade, o vetor gravidade ou aceleração da gravidade é sempre constante. Mas o vetor velocidade diminui até zero aqui, né? Olha lá. Então, na subida, o vetor velocidade diminui até zero e na descida, o vetor velocidade aumenta. Então, não pode confundir o que acontece com vetor velocidade e o que acontece com vetor aceleração da gravidade. Vetor aceleração da gravidade permanece constante. Vamos colocar os dois juntos para você perceber isso. Olha lá. O vetor aceleração, que é o vertical, ó, sempre na vertical para baixo e constante. O da velocidade diminuiu e depois aumentou. Ó. Lembra? No mesmo sentido, aumenta. Sentido oposto. Olha lá, aceleração para baixo, velocidade para cima, retardado, diminui a velocidade. Agora, na descida, ó, velocidade para baixo, aceleração para baixo, aumenta, acelerado.